E se uma simples mordida de cachorro transformasse seu cérebro em uma armadilha sem escapatória? É exatamente assim que a raiva funciona. Um dos vírus mais aterrorizantes do nosso planeta. Esse vírus age lentamente. Após a mordida, ele se esconde no corpo por 10 dias a 1 ano, percorrendo os nervos até chegar ao cérebro. E embora você não sinta nada, não há como voltar atrás. Uma vez que o vírus atinge o cérebro, um verdadeiro pesadelo começa. Febre, agressividade, alucinações. Os infectados veem monstros onde não existem, atacam pessoas, gritam sem motivo aparente. Mas o pior é a água. O paciente está com sede e morrendo de sede, mas a simples visão de um copo de água causa um terror e convulsões tão intensos que ele o joga fora. Isso realmente acontece. Os médicos amarram esses pacientes às camas. Porque, durante uma crise, os infectados são capazes de mutilar uma enfermeira com as próprias mãos. O cérebro queima por dentro, mas a pessoa permanece consciente. Apenas algumas pessoas sobrevivem aos primeiros sinais da doença, literalmente um punhado ao longo da história da medicina. Os demais morrem em 1 semana, totalmente conscientes, em pânico e com dor. Todos os anos, cerca de 60 mil pessoas morrem de raiva. Quase todas essas mortes ocorrem em áreas sem vacinação adequada. E a mordida de um gato ou morcego funciona exatamente da mesma forma que a mordida de um cachorro. E se um dia você simplesmente não conseguisse dormir, nem por um dia, nem por 1 semana, para sempre? Isso acontece com pessoas que possuem uma rara falha genética em seu DNA. Insônia familiar fatal. Começa silenciosamente. A pessoa percebe que seu sono piorou. Depois piorou ainda mais. Então o sono simplesmente não vem. Nenhum remédio ajuda. O cérebro simplesmente se recusa a desligar. Após vários meses sem dormir, começam as alucinações. A pessoa vê pessoas que não estão lá, ouve vozes, e não consegue mais distinguir entes queridos de estranhos. O corpo treme, a fala fica trêmula e a coordenação desaparece. Os médicos já tentaram de tudo. Remédios para dormir, anestesia, até mesmo eutanásia. Nada funciona. O cérebro continua trabalhando a todo vapor, recusando-se a dar ao corpo sequer 1 minuto de descanso. Nesse ponto, o paciente não consegue se alimentar normalmente e mal consegue falar. Mas está consciente, ouve e sente tudo. Simplesmente não consegue fechar os olhos e dormir. Nunca mais. A morte ocorre aproximadamente 1 ano após o início da doença. Não há cura. Os cientistas ainda não sabem como impedir a doença. O cérebro queima por dentro como se alguém o estivesse consumindo pedaço por pedaço. A doença é hereditária. Se um dos pais foi afetado, a chance de o filho herdar é de 50%. Algumas famílias convivem com esse conhecimento e simplesmente esperam. Imagine uma doença em que seu corpo começa a se desintegrar por dentro. O sangue jorra de seus ouvidos, olhos e através da sua pele, tudo ao mesmo tempo. Isso não é um filme de terror, é o Ebola, um vírus real que mata em 2 semanas. Os primeiros dias são como uma gripe comum. Febre, fraqueza, dores no corpo. Você pensa que está apenas pegando um resfriado. Enquanto isso, o vírus já está destruindo as paredes dos vasos sanguíneos por todo o seu corpo. No 5º dia, algo começa a acontecer que os médicos não conseguem parar de observar. Sua pele fica roxa e o sangue jorra incontrolavelmente de cada ferida. Seus órgãos internos começam a perder a forma. O sangramento vem de todos os lugares: gengivas, nariz, intestinos. Nos casos mais graves, você sangra através da pele. E mesmo assim você está consciente. Sente cada segundo do que está acontecendo. A morte ocorre pela falência de todos os seus órgãos ao mesmo tempo. Coração, rins, fígado, tudo ao mesmo tempo. Em alguns surtos, 9 em cada 10 pessoas infectadas morreram. Os médicos saíram de seus leitos e simplesmente choraram. O vírus é transmitido pelo contato com uma pessoa infectada, ou com o corpo dela após a morte. É por isso que vilarejos inteiros foram dizimados depois que as pessoas foram se despedir de um parente falecido. Ainda não há cura. Existe uma vacina, mas ela não funciona contra todas as variantes. Novos surtos ocorrem a cada poucos anos, e a cada vez é uma nova corrida contra a morte. Existe uma bactéria capaz de devorar tecido vivo. Parece ficção científica, mas cirurgiões se deparam com ela todos os anos. E quando ela começa a agir, leva literalmente horas. A fasciite necrosante começa de forma inocente. Um pequeno ferimento, um arranhão, às vezes apenas uma picada.
Em 24 horas, há vermelhidão e dor ao redor. Em 24 horas, a pele fica preta. E, a essa altura, não resta mais tecido vivo. Na maioria das vezes, a infecção começa após ferimentos leves. Um corte na cozinha, uma picada de inseto, uma pequena farpa. Ninguém pensa que seja perigoso. E essa é a principal armadilha. O mais assustador é a rapidez. Uma pessoa vai dormir com uma leve vermelhidão na perna e acorda na UTI, onde os médicos debatem se devem amputar. Leva menos de 24 horas. A bactéria secreta toxinas, que destroem o tecido mais rápido do que qualquer antibiótico. Em 12 horas, ela percorre uma distância equivalente ao comprimento de um braço. As pessoas perdem membros enquanto dormem. O único tratamento é a remoção imediata de tudo que estiver infectado. Os cirurgiões literalmente removem pedaços do corpo para impedir a propagação. Às vezes, um braço ou uma perna inteira precisa ser amputada para salvar uma vida. Cerca de 70% dos pacientes sobrevivem. O restante morre de septicemia mesmo após cirurgia de emergência. Os que sobrevivem ficam com cicatrizes enormes ou com a perda permanente de membros. Um pequeno prego enferrujado na sola do pé. Você lava o ferimento e esquece. Uma semana depois, seu corpo vira madeira. E isso não é apenas uma figura de linguagem, é um fato médico. A bactéria entra por qualquer ferida na pele e secreta uma das toxinas naturais mais poderosas do mundo. Essa toxina bloqueia os sinais do cérebro para os músculos, mas não a ponto de relaxá-los. Muito pelo contrário. Os músculos começam a ter espasmos e não relaxam. Primeiro o pescoço e a mandíbula. A pessoa não consegue abrir a boca, não consegue falar, não consegue comer. Então os espasmos tomam conta do corpo todo. Quando o peito tem espasmos, a pessoa simplesmente para de respirar. As costas se arqueiam de tal forma que os calcanhares quase tocam a nuca. É uma das coisas mais assustadoras que os médicos já viram. O tratamento dura meses. O paciente é mantido completamente imobilizado com medicamentos, e uma máquina especial respira por ele. Caso contrário, seus próprios músculos o sufocariam. E durante todo esse tempo, ele permanece consciente. Sem tratamento, aproximadamente 1 em cada 2 pessoas morre. A vacina existe e funciona quase perfeitamente. Mas, todos os anos, mais de 100 mil pessoas morrem de tétano, simplesmente porque não foram vacinadas. Algumas das doenças mencionadas neste episódio poderiam ter sido evitadas com uma única dose. Apenas uma. Inscreva-se no canal e assista a outros episódios. É importante.